Olá, 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 meninos e meninas, professora Ana Paula de História. Vamos lá para mais uma aulinha, né? Hoje vamos falar da Grécia Antiga. Bom, a gente tem aqui a Grécia, né? A Grécia Antiga, os gregos, eles se destacam por tantas coisas, né? Quando a gente fala, por exemplo, em Jogos Olímpicos, que vai, né, vão estar aí nessa ameaça, na questão da pandemia e tudo, mas a gente sabe que os Jogos Olímpicos, né, eles foram criados pelos gregos, né, não, pelos gregos. Quando a gente fala assim, vivemos um sistema democrático, os gregos que inventaram a democracia. Ah, a ciência, né? Quando a gente pensa em toda a ciência, medicina, a física, a química, né? A engenharia, que envolve matemática, que envolve física, a medicina, tudo isso, gente. Esse pensamento racional, essa ideia de entender o mundo a partir da razão, né? E hoje é a base, a ciência é a base de tudo. Começou lá atrás com os gregos, com a filosofia. Então, teatro, os gregos que inventaram o teatro, a comédia, o drama, a história, os primeiros historiadores, essa coisa de buscar a memória, fazer registro disso, né? Os primeiros historiadores foram gregos. Então, os gregos, gente, eles influenciam ainda até hoje o mundo atual. Então, vamos falar um pouquinho dos gregos, então. Então, eles estão situados no sudoeste da Europa, né, na baixa oriental ali do Mar Mediterrâneo, entre os mares Egeu e Jônio. O relevo da Grécia é bastante acidentado, com várias cadeias de montanhas, cortadas por várias ilhas, né, repicadas por várias ilhas. É um lugar lindo, né? Imagina, né? Cercado pelo mar, aquele mar azulzinho, mas tem as montanhas, tem várias ilhas, mas isso teve consequência para a questão política dos gregos. Os gregos nunca conseguiram formar um estado unificado, como, por exemplo, o Egito. O faraó governava todo o Egito, né? Então, não havia um estado unificado. A Grécia era dividida em cidades-estados independentes, a chamada polis, né? Então, nunca teve um estado único. Então, cada polis, cada cidade tinha sua própria lei, seu próprio governo. Mas o que unia esse povo, então? Né? Porque, recortado por mares e montanhas, eles não se unificaram num governo só. Mas o que unia por mares e montanhas, né? Ilhas? Então, o que unificava? Unificava era a questão da cultura. Todos adoravam os mesmos deuses e falavam a mesma língua, que era o grego. Bom, quem são os povos que viviam na Grécia, que foram chegando lá e acabou formando o povo grego? Os aqueus, os jônios, os eólios e os últimos a chegarem foram os dórios. Os aqueus, os jônios, os eólios formaram a civilização micênica, né? Que é a primeira organização grega, né? Depois, os últimos que chegaram, os dórios, eles eram povos guerreiros, chegaram destruindo, invadindo tudo. Muita gente fugiu, né, do continente, começou a ir para as ilhas, aí começou a colonização das ilhas e criou-se um vácuo nesse período, né? Não se sabe muito da história. O que se sabe é através de dois poemas atribuídos a Homero, que ninguém sabe exatamente quem foi o Homero, mas esses poemas existem. Um é a Ilíada e a outra é a Odisseia. A Ilíada narra a guerra de Troia, né? Em que as cidades gregas se unem contra a Troia. Isso tem um monte de mitologia, porque também a história grega é feita de mitos, né? Mitologia é muito forte, não vamos falar dessa mitologia agora. E a Odisseia, que narra o retorno de um dos heróis, né, da guerra de Troia, que é o Homero. Odisseu, a sua ilha Ítaca. Só que ele desafia os deuses e os deuses vão ali criar um monte de empecilho. Ele fica 10 anos para voltar. A guerra durou 10 anos, ele fica mais 10 anos para conseguir voltar para sua ilha, porque os deuses vão ali confrontá-lo. Então, gente, aí é uma mitologia, mas dentro dessa mitologia, os mitos não são totalmente ficcionais. Todos os mitos são construídos a partir de uma base real, né? Então, a Ilíada e a Odisseia, a guerra de Troia, na verdade, ela foi o quê? Os gregos se unem contra a Troia,
Porém, aí tem a questão do cavalo de madeira, né? Que pode ser, estava 10 anos tentando tomar Troia e Troia não caía. Aí ele teve a ideia de construir um cavalo de madeira e rechear de homens e colocou nos portões dos troianos. Os troianos acharam que era um presente dos deuses, colocou o cavalo para dentro, quando viu, né? Saíram vários soldados ali, foi a forma que os gregos encontraram de entrar na cidade de Troia e conquistar os troianos. Isso tudo por causa do rapto da princesa Helena, né? Então, as cidades pelo príncipe, né? Pelo príncipe troiano. Então, você tem aí, gente, mitologia, mas tem ali algo de real. Por quê? Porque, na verdade, aqui eram as cidades gregas, aqui é Troia, dividida pelo mar Egeu. Troia já existia antes dos gregos. Então, o que se tem na realidade? Os gregos competindo com Troia pelo comércio marítimo. Então, por isso, tá vendo que a mitologia ela não é toda ficcional, né? Então, a causa da guerra foi a questão da princesa, mas, na verdade, o real é que os gregos competiam com Troia pelo domínio aqui do mar Egeu na questão comercial. Bom, desenvolvimento depois desse período, né, que os dórios chegam, a gente tem um outro período da história grega, que é o período arcaico, que é a formação das cidades-estados. Olha aqui, todos esses pontinhos aqui são cidades-estados gregas, ó. Então, aqui, ó, Micenas, Esparta, Atenas, Tebas, né? Todos, Olímpia, Argos, todas essas aqui são cidades-estados. São cidades-estados gregas. Então, nesse período vai ter o desenvolvimento da cidade. As duas maiores, as mais importantes, as mais imponentes, vão ser Atenas, que está bem aqui, e Esparta, que está bem aqui, ó. Então, Esparta era caracterizado pela cidade quartel. Sua característica era o militarismo, né? A educação espartana tinha como objetivo fazer de cada cidadão um modelo de soldado, né? Com a formação física perfeita, ter coragem e hábitos de obediência. Até os 7 anos, o menino ficava aos cuidados da mãe. Depois disso, saía do lar e ia para os quartéis. Dos 7 aos 18 anos, os meninos eram educados para a guerra. As meninas eram educadas severamente para que se tornassem mulheres fortes, excelentes esposas e mães de soldados. Então, na sociedade espartana, nós tínhamos os periecos, que eram os estrangeiros, os ilotas, que eram os escravos, e aqueles que era governada por 2 reis, mas esses reis não mandavam de fato, quem mandava eram os 3 órgãos, a Gerúsia, a Ápila e o Conselho dos Éforos, que administravam politicamente a cidade formada por esparciatas. Os esparciatas eram proprietários de terra, eram eles que tinham direitos, era eles que mandavam, eram eles que eram cidadãos espartanos. Atenas, a principal característica de Atenas foi a invenção da democracia. Ao contrário de Esparta, que era uma cidade espartana, tanto que quando uma criança nascia, ela era examinada dos pés à cabeça. Se ela tivesse algum problema físico, era jogada no abismo para ser sacrificada, porque ela não poderia ser um bom soldado, então não servia para aquela sociedade, que era militarista. Agora, Atenas já tinha um outro tipo de educação. O objetivo era a formação completa do cidadão, tanto física, intelectual e artística. Os meninos, ao completar 7 anos, eram entregues aos cuidados de um pedagogo, que podia ser escravo ou servo, e aprendiam música, ginástica. As meninas ficavam sob a proteção materna até se casarem. As mulheres na Grécia não tinham muita vez, não, gente. As mulheres eram submissas aos homens. Então, na sociedade ateniense, havia os metecos, né, que eram os estrangeiros e não tinham direitos políticos, tinha os que dedicavam-se ao comércio e ao artesanato, tinha os escravos, muitos escravos também na Grécia, né, em Atenas, e uma família rica chegava a ter até 20 escravos. Eram protegidas por leis contra abusos e brutalidades. Não era tipo essa escravidão que a gente conhece aqui no Brasil, que teve no Brasil, não, gente. Os escravos não tinham liberdade, eles tinham que se servir seu senhor, mas não sofriam essa violência que a gente viu da escravização africana. Os eupátridas eram cidadãos de fato, eles tinham direitos, né? Eram homens adultos, filhos de pais e mães atenienses, que eram grandes e pequenos proprietários de terra. E como é que era a democracia grega? A democracia grega era o seguinte, gente. Na verdade, quem mandava e quem tinha poder era só os proprietários de terra. E os comerciantes e outros grupos começaram também a exigir também direitos.
E depois de muita pressão, os grupos não aristocráticos, ou seja, aqueles que não tinham terra, uniram-se para exigir maior participação política no governo da cidade. E aí surge, então, a democracia, né? Criada por Clístenes. Então, a democracia significa qual o princípio básico? Que todos os cidadãos têm o mesmo direito perante as leis. Todos os cidadãos. Agora, tem que entender quem são os cidadãos lá na Grécia. Todas as pessoas lá daquela sociedade eram consideradas cidadãs? Não, não eram. Quem eram considerados cidadãos? Apenas estrangeiros ou apenas homens nascidos em Atenas, né? Então, quem eram esses homens nascidos? Quem tinha terra ou tinha dinheiro, na verdade. Então, estrangeiros não eram considerados cidadãos, escravos, que tinham um monte, não eram considerados, e mulheres, como eu falei, que eram submissas, também não eram consideradas cidadãs. Então, não, e também jovens menores de 21 anos também não eram considerados cidadãos. Então, não tinham direitos políticos, eram excluídos da vida democrática. Eram cidadãos, como eu disse, só pessoas que tinham terra e dinheiro. Então, comparando as democracias, né, da época, né, da Grécia e da nossa, a democracia ateniense, todos podiam, como eram poucos cidadãos, todos reuniam para poder discutir as coisas da cidade. Hoje, na nossa sociedade, há uma democracia mais ampla. Todos são considerados cidadãos. Até uma criança é considerada cidadã quando ela nasce, ela tem direitos. Então, o que acontece, gente? Mas porém a nossa democracia ela é representativa. Como as cidades são muito, né, tem muitas pessoas, não tem como todos os cidadãos se reunirem para discutir as coisas. Por isso a gente elege pessoas para nos representar. Então a nossa democracia ela é representativa. E aí vem um período clássico, né? Clássico. Passaram a ter várias guerras, como as guerras médicas que eu falei na época dos persas, que é a guerra entre os persas e os gregos. Os gregos conseguiram se unir e vencer os persas nas chamadas guerras médicas. Depois, com muito esforço, né, os gregos venceram os persas, Atenas se tornou uma cidade importante. Ela criou uma chamada Confederação de Delos. Só que com o passar do tempo, ela começou a massacrar as outras cidades gregas. E aí começou uma rivalidade entre Atenas e Esparta, gerando a Guerra do Peloponeso. Algumas cidades se uniram a Esparta, outras cidades gregas se uniram a Atenas. E eles formaram uma guerra civil ali que duraram muitos anos, né? 27 anos. No final desse período, o que vai acontecer? As cidades gregas vão ficar enfraquecidas e vão ser dominadas pelos macedônicos. O Filipe II da Macedônia organiza um poderoso exército e consegue dominar os gregos. E o seu filho constrói, né, continua o que o pai fez, dominando um poderoso império, que é o chamado Império Macedônico. Só que quando eles dominam outros povos, eles levam a cultura grega para esses outros povos. Então, a cultura grega, ela se espalha, né? Se espalha por todo o mundo antigo. Vamos falar um pouquinho dessa questão da cultura grega? A cultura grega, gente, a religião, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Os deuses gregos tinham a característica humana, tanto no físico quanto no comportamento e nos sentimentos. Ou seja, eles sentiam ciúmes, ira, né, raiva, tinham diversas emoções. E a única coisa que diferenciava dos seres humanos é que eles eram imortais. Sobre a origem e a vida dos deuses, os gregos contavam diversas histórias, que são chamados mitos. O conjunto de mitos é chamado de mitologia. Em geral, os mitos respondiam as seguintes perguntas: de onde vêm os deuses? Por que eles têm tanto poder? O que eles fizeram para criar o mundo? Então, para explicar as coisas do mundo, eles usavam os mitos. E o principal deus, né, dessa religião era os Zeus. Claro que tinha outros deuses, né? Afrodite, deusa do amor, o Ártemis, deus da caça, o Hermes, mensageiro dos deuses e protetor dos comerciantes, Apolo, deus da beleza, Deméter, deus da agricultura, Poseidon, deus do mar, Dionísio, deus do vinho, da alegria, Hades, deus do submundo. Então, os Jogos Olímpicos passaram ali a ser extremamente importantes dentro da cultura grega, era uma homenagem aos Zeus, né? As mulheres não podiam participar nem dos jogos e nem na plateia, eram proibidas, e não havia uma premiação, havia uma premiação simbólica, né? Mas era muito importante para aqueles que venciam os Jogos Olímpicos.
E também tinha os heróis e os semideuses, que é aqueles que eram nascidos de união de um deus do mortal, que tinha não, né? Eles acreditavam que existiam. Como Teseu, Héracles, Hércules, Prometeu, Perseu. E o legado grego, gente, como eu falei, está na arquitetura, na escultura, na pintura, na literatura, no teatro, na invenção da democracia, na filosofia, nos Jogos Olímpicos, na filosofia, essa ideia de entender o mundo, principalmente a partir das explicações racionais. Eles deixaram os mitos já não alcançavam mais, e aí entender o mundo a partir da razão, a partir do pensamento racional, não a partir da religião ou da mitologia. E isso vai dar aí um grande passo, vai ser a base da nossa ciência moderna. Tá bom? Beijinhos, fiquem bem e se cuidem.